A escravatura sempre aconteceu. Eu lembro-me que em 1960 ou 59, aconteceu um episódio na minha casa, na casa do meu pai. Eu estava no liceu, no Ambo, em que meus primos e meus irmãos tinham ido à igreja. No regresso, encontraram a arma do meu pai. O meu pai estava para matar um milhafre. O milhafre costuma levar nossas galinhas. Estava para matar um milhafre. O milhafre fugiu antes dele disparar. E o meu pai pegou na arma e encostou num canto, sem ter tirado a bala. Os meus primos e os meus irmãos, quando chegaram, viram a arma, começaram a brincar. Esta é a arma do tio, não sei o quê. E um dos meus irmãos, chamado Luís, mexeu no gatilho e atirou um primo da minha mãe, chamado Luís. E na gíria eles cresceram Luís Caçado e Luís Caçador. Eu venho do Ambo e esse tal Luís, o Caçado, era primo da minha mãe. Então, os parentes da minha mãe, em cima do meu pai, a dizer que não, aquilo não foi acidente, ele preparou mesmo os filhos, deixou a arma no coiso para matarem o Luís. E o médico no hospital do Donde conseguiu, porque o tio Luís não morreu. Aquilo entrou-lhe assim e tirou-lhe os dedos. Ele estava assim, tirou-lhe 1 ou 2 dedos e a bala entrou assim. O médico fez tudo, tirou 2 balas. Pronto, foi a operação da cabeça. Mas houve uma bala que se encravou num sítio que o médico disse que não conseguiria tirar. E se não, a bala não saísse, o tio Luís morria. Sabem quem foi que nos veio salvar? Um neto de um escravo dos meus avós. Que lá na Tajamba Caçangue, 80 quilômetros da linha férrea, no interior do mato, ouviu dizer, porque depois que acabou a escravatura, os escravos viraram da nossa família. E esse avô já era da nossa família, ele também cresceu na nossa família. Ele é que trouxe uma composição com o olho de jiboia e mais não sei o quê. Falaram com os enfermeiros, às escondidas do médico, esfregaram esse olho. 2 dias depois o médico conseguiu tirar a bala. E esse tio Luís Caçado até chegou a tirar o curso de medicina. Morreu na guerra. Esse tipo de escravatura era assim. Primeiro, era uma escravatura limitada. Limitada como? Eu vou explicar. Segundo, era uma escravatura quase que consentida. E eu vou explicar como. E terceiro, era uma escravatura que era útil. Imagina que um irmão da Marinela tem um acidente qualquer. E no acidente matou uma vaca ou uma coisa qualquer alheia. Não matou uma vaca. Atirou um coiso, não sei o que, e foi bater e tirou o olho a uma pessoa qualquer. São convocados a uma reunião dirigida pelo SOBA e eles dizem assim, pronto, o irmão da Marinela tem de pagar. Tem de pagar o quê? Ou tem de pagar um boi, uma vaca e não sei o quê, ou tem de pagar uma pessoa. Ou não. Mandam-lhe pagar um boi e uma vaca, e eles não têm bois, nem têm um boi, um porco, 2 porcos e uma cabeça de gado. Eles não têm gado. Ele vai dizer, Marinela, o teu filho tem de ir servir como escravo na família onde eu arranjei maca. E até na Bíblia também está escrito, há um tempo determinado em que ele vai servir como escravo. A fazer o quê? A cavar, a pastar bois, a levar carga, a acompanhar o patrão ou o senhor dele, durante X tempo.
Quando este tempo acaba, a família vai lá e diz, olha, nós trouxemos uma galinha ou 2 galos, vamos comer, vamos fazer a festa, vamos levar o nosso filho porque ele já serviu. Este é um tipo de escravatura. Essa escravatura tem limite. Essa escravatura é de acordo com... A família teve de reunir. Nós temos bois? Não, não temos bois. Então, Antônio, tu mesmo é que vais lá servir. E o Antônio vai servir com a consciência de que eu estou a substituir a desgraça que poderia ter caído no meu tio, não é? Mas depois voltarei. Pode acontecer que até lá se namore com alguém, até case com lá, e a partir do casamento também já não é mais escravo, é família. A outra escravatura que era, havia aquelas viagens que se faziam do sul, por exemplo, para Benguela. Os que vêm do sul das matas trazem o marfim dos elefantes, trazem cola, trazem coca, trazem resina, trazem mel e vêm para Benguela trocar com sal, com panos, com óleo de palma, que lá não se produz, etc. Estas viagens levavam meses. E havia alturas em que um povo, uma tribo, que não quer que a outra tribo passe pelo terreno deles, conversam, vocês quem são? Somos de não sei que do sítio tal, o que é que querem? Queremos passar para ir para Benguela. Não podem passar se não nos derem, não sei que não nos derem. Aí também, ou eles chegam a acordo, ou lutam, e nessas lutas há escravos. Eles podem matar uns, mas podem apanhar outros. Podem apanhar outros e esses outros ficam escravizados. Essa escravatura não tem limite estabelecido, mas uma vez que ele casou, porque normalmente esses escravos acabam por casar, uma vez que ele casou e casou com a nossa filha, já não é considerado escravo ele, pode ser considerado escravo um filho dele, para continuar a servir. Só que penso que essa escravatura acabou quando acabou a escravatura. Esta é a tua resposta em relação ao conceito africano de escravos. Essa experiência que eu vou contar, qualquer uma das minhas amigas do meu tempo conta. Naquela altura nós vivíamos entre a fé cristã e a religião tradicional dos nossos avós. Então, as histórias que nos contavam eram cheias de leões que apanhavam pessoas, eram cheias de lobisomens e eram cheias de feitiços, percebem? E havia sempre, quando estávamos no internato, à noite, tínhamos sempre, eu não sei se é real ou se é ilusório, acontecia-nos sempre vermos almas do outro mundo. E o que me marcou é que o meu pai também pregava. E um dia, nessa pregação, ele contou a história de ter visto, estava à noite, a anoitecer, ele estava a deslocar-se para um sítio, mais ou menos 5 quilômetros, e ele diz, quando estava além de um rio, ele viu de longe uma imagem que lhe pareceu primeiro um cachorro. Não, primeiro pareceu-lhe um lobisomem. Mas meu pai, como é filho de caçador, decidiu que, bom, eu vou ver se isso é verdade, se há lobisomem. Atravessou o rio e aquilo estava no alto, não é? Quando ele estava a subir o rio, e ele continuou a ver o lobisomem. Diz ele que se baixava e o lobisomem baixava-se. Ele levantava-se, parecia-lhe que o lobisomem também se levantava. E que foi seguindo, continuou a andar e essa imagem começou baixando, até que quando chegou, era um cachorro que estava lá. Isso marcou-me no sentido de eu
acreditar que uma coisa é aquilo que nós imaginamos e outra coisa é aquilo que realmente vemos. E isso tem orientado realmente a minha vida. Antes de eu confirmar se isso é verdade, eu gosto de admitir que algumas coisas eu também posso estar a imaginar. Esse período da juventude, que vai desde 57, 58, 60, foi um período para mim muito especial, porque a transição dos meus hábitos de pessoa da missão, cercada por gente que me conhece e que têm o mesmo nível de vida do que eu, transitar para a cidade do Ambo, onde nós somos ainda institucionalizados. Portanto, estamos no internato, sujeitos a algumas regras rígidas, mas também estamos no liceu, onde encontramos os nossos colegas, brancos, pretos e mulatos. No meu tempo, até hoje, nós tratamos assim as pessoas. Branco, preto e mulato, mas sempre com amizade. Nunca ninguém se sentiu ofendido, nem por ser preto, nem por ser mulato, nem por ser branco. Mas, nessa altura, já anteriormente, nós víamos os nossos pais, que eram professores, a terem cuidados quando eles se encontram numa reunião, a falarem baixinho coisas que nós só pensávamos que aí acaso. E mais tarde viemos a perceber que nesta altura já a movimentação anticolonial tinha começado. Quando eu venho para a cidade do Ambo, quando estou dentro do internato estamos à vontade, mas quando estamos no liceu, nós sentimos que a nossa vida mudou, é diferente. Por quê? Eu contei à doutora Marinela a nossa primeira lição na escola na escola industrial Sarmento Rodrigues, no Ambo. Estávamos num anfiteatro, cerca de 60 alunos. Nós éramos 3 pretinhas, sentadas à frente. O professor que vem é o doutor Cachadinha, professor de educação moral. Ele abre a aula, cumprimenta-nos, isso tudo, e pede para fazermos perguntas a ele, o professor. Há de ter havido outras perguntas. Eu só me lembro da pergunta de um colega do fundo do auditório: senhor padre, por que não se matam os pretos todos? Era a altura do terrorismo. O padre ficou tão vermelho, que fixou os olhos no nosso grupo de 3 meninas. Eu só me lembro que eu não reagi. E depois o professor virou-se e escreveu no quadro o sumário da lição. Isso chocou-nos. Chocou-nos porque entendemos que estamos num campo que não é nosso. Bom, como é que nós acabamos por nos relacionarmos? Como eu contei, a nossa capacidade de trabalho, a nossa preparação anterior, comparada com os nossos colegas, fez com que os nossos colegas gostassem de estar ao pé de nós. Porque, por exemplo, num teste de matemática, nós tínhamos sempre os melhores valores. Então eles queriam ficar, eu vou sentar ao pé da Judite, que é para depois, percebe? E daí nós também ganhamos amizades nesses brancos e mulatos até hoje. Mas, na altura, no Ambo, havia cafés onde o preto não entrava. E nós estudávamos na alta, no liceu, ou na escola industrial, no intervalo grande descíamos todos para a baixa e os nossos colegas brancos entravam, nós ficávamos de fora. E eles lá dentro faziam um fuzuê tal que às tantas víamos as portas abertas e nós entrávamos. Então, a nossa vida
comum entre essas diferentes origens fez com que nos uníssemos num ideal igual. Por quê? Porque naquela altura penso que o que nós imaginávamos em termos de independência da Angola era que não viessem de fora do continente aqueles militares e diretores e professores que não percebem nada da nossa terra. Nada da nossa terra. Os brancos que já são a terceira ou quarta geração dos colonos e nós próprios sentíamos que eles vinham e demonstravam que eles não percebiam nada da nossa terra. Eu penso que no princípio era isso que nós queríamos sacudir. Como é que nós brincávamos? Bem, desporto era o desporto escolar, orientado por professores de educação física. Por quê? Porque quando nós fôssemos o lar, era o lamecha, era os tangos, era o não sei o quê, que nós, entre nós, dançávamos, tínhamos as nossas farras, controlados pelos missionários. Na escola fazíamos o desporto oficial. Não sei, lembre-me mais algum assunto que eu tenha esquecido. Era alimentação. Alimentação, muito bem. Alimentação é assim. Normalmente, no meu caso, por exemplo, sou filha de um caçador de caça grossa. Já o meu avô era caçador, o pai do meu pai. A nossa alimentação era aquilo que os pais colhiam nas lavras, era milho, batata, feijão, outros produtos que serviam de nossa alimentação com carne, peixe, como nós não tínhamos mar, era peixe seco dos rios ou das lagoas. E no Natal nós comíamos o arroz e muitas vezes comíamos, tínhamos rebuçados no Natal. O arroz normalmente com galinha e carne, não sei o que, era o produto do Natal, em casa. Nas escolas, nos internatos, nas missões, a base era o fungo e o feijão. A alternativa era canjica, milho e feijão. E depois havia umas carnes, havia de vez em quando um chouriço, essas carnes especiais que nós apreciávamos muito, mas era coisa especial. Quando chegamos no Ambo, aí sim a missionária que era encarregada da nossa cozinha fazia uma emenda muito mais vegetariana, com peixe. Normalmente o nosso peixe vinha do Lubito, era peixe seco que vinha do Lubito. E nas festas tínhamos a batata frita, que era uma coisa que nós não usávamos na terra, e é mais ou menos isso. Eu tenho a memória desde aquelas cubatas feitas de folhas, ramos de folhas, depois cobertas a capim, quando o meu pai nos levava a ir visitar os nossos tios. Como não havia casas com quartos, eles sabiam bem, o Lourenço vem aí com os filhos, e eles faziam uma cubata ou duas cubatas, porque o meu pai tinha muitos filhos. Uma cubata muito... Eu tenho a noção, tenho a recordação de estar a dormir numa cubata com uma porta inventada, feita de paus e cordas naturais, e depois capim, e encostam e desencostam. Depois tenho recordação de casas já feitas com troncos, cobertos os troncos, entre os troncos punham barro, e depois coberto de capim. Depois evoluímos para casas de adobes, que o meu pai fazia ou mandava fazer, e as casas de adobe ou eram cobertas de capim, ou evoluindo começaram a ser cobertas a tijolo. Na missão era olha, como esse tijolo pequenininho, vermelhinho, muito bonito, e as casas as casas e os prédios eram cobertos de telha. 1976
eu sou libertada pela minha irmã das cadeias da DISA. Por quê? Porque, apesar de eu ter sido educada politicamente por orientação do MPLA, apesar de ter amigos e companheiros do MPLA, quando em 74 regressaram os meus primos, meus colegas, meus amigos, antigos namorados regressaram das matas, eram da UNITA, eu passei-me para a UNITA. E como eu passei para a UNITA, na altura de 74, depois da Revolução de Abril, havia a tal confusão entre os da UNITA, do MPLA e da FENELA, em que houve uma altura em que diziam que os da UNITA que vão para a terra deles. E eu fui para a minha terra, e a independência, conforme viram, ou sabem, a independência foi celebrada em 3 sítios. Os da UNITA no Ambo, os do MPLA em Luanda e os da FENELA não sei onde. Pronto. Só que, depois disso, os cubanos, a história contada por mim, atenção, porque eu conto aquilo que eu disse também, conversamos isso com a Marinela, se nós tivermos de subir esta árvore, cada um de nós do seu ramo, cada um de nós vai contar a sua verdade de acordo com o ramo por onde subiu. Não é verdade. Portanto, o que vocês me pedem é que eu conte a minha história. Pronto, é essa que estou a contar. O que se passa é que, quando estamos no tal governo da UNITA, pós-independência, entretanto os cubanos vêm e os sul-africanos primeiro começam a ajudar a UNITA, depois o Ford, que era o presidente dos Estados Unidos, recusou enviar os aviões que a UNITA pediu, que é para combater os monacachitos dos cubanos. Então, a estratégia do Savimbi foi evacuar as cidades. Por quê? Porque não quero lutar contra o inimigo, naquela altura, nas cidades. Eu vou puxá-los para fora das cidades, onde vamos ter as nossas lutas. Com base nisso, nessa altura, a Judite era líder, orientadora de uma creche de crianças dos 3 meses aos 14 anos. Crianças que nós íamos recolhendo daqueles massacres que houve. Por toda Angola houve, e massacres feitos por todos. Então, desses massacres, muitas vezes, sobrava 2 filhos ou 3 filhos ou não sei o quê, e sabiam que eu, como eu era educadora social na altura, também era responsável pela segurança social lá na UNITA, traziam as crianças. Então, o que aconteceu é que, quando me deram ordem para recuar, eu recuei com as crianças até a missão do Dondi. Recuei com as crianças até a missão do Dondi, e o meu pai disse-me, olha, tu não vais aguentar estar com essas crianças muito tempo. Se os cubanos aparecerem aqui no Caxiungo, entregue-lhe as crianças. Eu entreguei as crianças aos cubanos, e os cubanos aconselharam-me a não me retirar da presença deles. E então voltei para Angola, porque naquela altura a UNITA não era bem o governo de Angola instituído, nessa altura. Pronto. Quando eu volto, os colegas que vêm de Luanda, os cubanos souberam que eu era funcionária do Serviço de Saúde, puseram-me no hospital. Os colegas que vieram também do Serviço de Saúde, que vieram de Luanda, puseram-me com a missão de recolher os tuberculosos e os, como é que chama, doença de Hansen, aqueles que cortam os braços,
Não é sífilis, é lepra. Os leprosos e os tuberculosos que andavam na cidade, Judite, tu sabes convencer as pessoas e então o que vais fazer é pegar nelas e levá-los para os acampamentos. Quem conhece o Ambo tem uma única cidade que não é mato. Quem sai, uma única rua que não é mato. Quem sai dessa rua está no mato. Então, ao fazer esse trabalho, acabei por ser presa, porque diziam que a Judite de dia é nossa, à noite vai para as matas encontrar-se com os primos dele. Sou presa e fiquei 8 dias sob interrogatório dos cubanos, e os cubanos depois de 8 dias declararam: a Judite não tem segredos militares, a Judite não tem ido procurar a UNITA, a Judite vai ser útil à reconstrução nacional, portanto ela tem de ser solta. Só que fiquei mais 1 mês e meio, até que consegui fazer chegar a minha irmã, que estava cá em Luanda. O marido dele era bem relacionado lá nos grandes, conseguiram que a minha irmã fosse me buscar. Eles disseram que a Judite viesse transferida para as cadeias de Luanda, mas eles lá mandaram uma guia dizer que a Judite já estava solta, ele que queria estar na cadeia para ajudar a cozer as roupas dos militares, que era o trabalho que eu fazia. Mas pronto, vim para Luanda. Quando eu cheguei em Luanda, encontrei aquele meu ambiente, fui logo nomeada secretária nacional de Cultura Física e Recreação. Tanto mais que o primeiro encontro desportivo importante que há para estrearmos a Cidadela, quem organizou os quadros humanos, que isso deve constar das memórias dos mídia, quem organizou os quadros humanos fui eu, ajudada pelos cubanos. Então, nessa onda, nós temos esse tempo que passa e que depois acontece o 27 de maio. Quando aconteceu o 27 de maio, a ideia é que afinal o MPLA é mau, o MPLA também mata, afinal perdoemos a UNITA que também matou, isso é tudo a mesma coisa, mata, e eu estava bem, estava muito bem. Depois, nos anos 79, há aqueles episódios dos bombistas. Quando acontecem os episódios dos bombistas, a Judite, tão depressa é professora na escola de educação física, ou professora na escola de educação, ou professora nas escolas particulares, ou à noite, eles dizem, a Judite à noite está a organizar as reuniões dos bombistas, aqui em Luanda. E isso desagradou-me muito. Por quê? Porque eu andava muito bem, de um dia para outro acompanham-nos, põem-me mais na cadeia e depois interrogatório e não sei o que, eu não tinha mais nada a ver e isso desagradou-me muito. Eu tinha carro do Estado distribuído nessa missão de secretária nacional de Cultura Física e Recreação. E nos momentos de descanso, de relax, eu pegava no carro e punha-me numa estrada, andava, e um dos divertimentos que eu tinha era ver as nuvens, a altura em que as nuvens no céu de Angola fazem desenhos bonitos e os desenhos mudam. Esse era o meu divertimento enquanto eu estou a conduzir. E um dia desses eu saí e fui andando pela estrada do Catete. Eram 5 horas da tarde. Quando encontro no cemitério as portas semi-abertas, com 2 pessoas, uma por dentro do cemitério, outra por fora, e as pessoas a dançar aquela dança de alguns com o caixão na mão. E eu com o carro do Estado. Paro e chego lá e pergunto o que é que se passa. Ai, mãezinha, faz favor, ajuda-nos só. Queremos enterrar, mas os senhores dizem que não podemos enterrar, temos de pagar e não sei o que. E eu perguntei o que é que se passa.
Eles disseram, olha, já são 5 horas, eles são muitos, nós não podemos enterrar tudo, portanto, quem quiser paga qualquer coisa e nós enterramos, quem não quiser leva para casa. Disse, façam um favor, deixa eles entrarem, cada um que enterre o seu ente querido. Ah, tá bem, pensaram que eu era uma pessoa muito importante. Lá disseram também. E eu fui-me embora, não sei se enterraram ou se não enterraram. O que sei é que nessa altura eu disse, eu não vou criar meus filhos aqui. Então, minha filha mais velha estava a fazer 15 anos. E naquela altura, para ir para a tropa, as pessoas, os rapazes podem ser apanhados em qualquer altura, são metidos ou na tropa ou na polícia. As mulheres, quando tivessem essa idade mais ou menos de 15 anos, eram convocadas ou tinham de se apresentar para a tropa. O que acontecia? Quem tinha parentes lá no coiso, salvava os seus filhos. E eu pensei, por acaso não tenho parentes, mas tenho amigos de Alta, mas os meus amigos não podem fazer muita coisa por mim, porque eles também correm o risco. Porque eu ainda não perdi esse nome de... uns eram camaradas e os outros eram compatriotas. E eu ficava com uma raiva quando me chamassem compatriota. Mas eu era compatriota. Pensei, se a minha filha é presa, vai para a tropa, ninguém a vai salvar. Então, fui procurando, até que um colega, professor de educação física, avisou-me que há um grupo de jovens que ganhou bolsa de estudos e que vai para Portugal. Tu queres que eu meta a tua filha nesse grupo? Eu disse, por amor de Deus, eu fico muito contente. Então o senhor fez-me o favor de meter o nome da minha filha no grupo de estudantes bolseiros sem ela ter bolsa. Mas graças a Deus ela tinha os padrinhos lá em Lisboa que a receberam, apoiaram, e graças a Deus porque também essa organização dos missionários onde eu cresci, lá também tinha uma casa onde recebiam bolseiros e pela graça de Deus a minha filha ganhou bolsa, em 1980. O Agostinho Neto tinha deixado 2 orientações que me ajudaram muito. A primeira orientação é que onde quer que trabalhe um angolano, mesmo que este serviço seja a ser suportado por estrangeiros, o angolano tem a última palavra. A outra orientação que ele tinha dado é que, apesar de nós temos pessoas que são nossas do MPLA, mas também temos funcionários que podem não ser dos nossos, mas que os membros do sindicato, como é que se chamava o sindicato naquela altura? A UNTA. Os membros da UNTA têm a orientação de retificar, porque naquela altura era o socialismo, materialismo, era materialista, socialista. Quem ia à igreja era materialista, mas o país tinha de ser socialista. Então, a UNTA tinha a obrigação de pegar, principalmente em pessoas que lideram, para que eles sejam todos socialistas, e isso passa por a pessoa ser retificada. E mais, ele dizia que o funcionário público, mesmo que não seja muito da nossa ideologia política, se a UNTA provar que ele, durante 3 anos, foi fiel no serviço, não arranjou confusão e não sei o quê, tem direito a ir de férias como era antigamente os funcionários públicos. Essas 2 orientações ajudaram-me em quê? Em que nos serviços desportivos, onde a maioria dos trabalhadores eram cubanos, quem tinha a última palavra era eu. E depois, quando chegou 3 anos, eu me candidatei a ser retificada. A UNTA foi ter comigo, conversamos,
tudo muito bem. Na altura tínhamos aulas do materialismo, do socialismo, e no fim disseram bem, sim senhora, a compatriota está muito bem, não sei o quê, vamos aconselhar aqui, pare de ler a Bíblia, deixa de ir à igreja e depois vamos ver se nós assinamos ou não assinamos. Eu disse-lhes, olha, eu vou pedir perdão, mas deixar de ler a Bíblia e deixar de ir à igreja, isso não vou fazer. Então não me ratificaram. Só que os cubanos que souberam disso disseram, não, 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 não. A Judite é muito boa líder, é muito boa colega, ela está cá conosco esse tempo todo, ela merece ir de férias. Então, tive a autorização de ir de férias com, nessa altura, a minha filha, 82, a minha filha a seguir a primeira, já estava a fazer também os seus 14, 15 anos. Então eu pedi as férias. E então disseram, sim senhora, está autorizada a ir de férias, mas só pode ir ou para Cuba ou para a África do Sul. E eu disse aos cubanos, olha, eu quero ir para Cuba, mas quero pedir autorização para passar por Lisboa, onde eu tenho a minha filha a estudar. Então, tive o salvo-conduto com autorização de ir a Cuba e passar por Lisboa. E então, pronto, fui de férias, a viagem era de férias, só que nesse dia que nós devíamos embarcar, estávamos já na sala de esperas, tantas ouço no alto-falante, Judite Chimuma Joaquim Luvumba. Eu disse, sou eu, o coração bateu logo, é hoje. Chamaram-me para um gabinete, que era o gabinete da segurança, e encontrei lá uma bailunda como eu. Sabe por que você foi chamada? Não, não sei. Ah, é que o seu nome está na lista de pessoas que não podem abandonar o país. Eu disse, sim, sim. Eu disse, tu viste bem essa lista? Sim, vi. Eu disse, veja bem se o teu nome também não está lá. Porque essa perseguição toda é só por eu ser bailunda, você também é bailunda. Ela ficou, depois alguém veio ter comigo. Minha senhora, faz favor, vai ter com seu filho, porque o seu filho não se cala. Prenderam outra vez a minha mãe, e a minha mãe está sempre a ser presa, não sei o que, ela refilaram o meu filho. Vá lá, eu disse, olha filho, é assim, vocês vão com o professor Parra, vão até lá, está lá o padrinho, vai vos receber. Amanhã a mãe vai ter convosco. Ai, mas eu não sei que eu não quero deixar a minha mãe. Não, vai filho, vai. Parra, faz favor, Parra era um colega meu branco, professor de educação física, que por acaso nesse dia também viajava, então levou os meus filhos, eu fiquei. Só que nessa altura eu já tinha alguns truques, então mandei ela telefonar para alguém. Telefona lá para essa senhora. Eu perguntei, mas por que a minha lista está? Porque a senhora é bombista. Eu disse, assim, tu sabes quem eu sou? Não, não sei, nem quero saber. Eu disse, então, liga para o senhor fulano, tal, está aqui o telefone. E coisa. Ela ligou, eu não ouvi a conversa, só depois, eu mesmo já pus o carimbo de anulado no seu bilhete. Agora, não sei, agora tenho de acordar cedo de manhã para ir lá na direção, que é para eles anularem o que eu anulei, não sei o quê. A senhora, afinal, pode mesmo viajar e mais não sei o quê. Olha, aqui agora eu não tenho onde vai dormir, isso só tem 2 cadeiras. Eu disse, não, dá mais 2 cadeiras. Juntei as 2 cadeiras, dormi até de manhã. Quando acordei, ela não estava lá. Quando ela voltou, tinha o meu salvo-conduto limpo. E então eu fiquei, ainda tive de táxi, nós morávamos na Marginal, vim até a Marginal dizer à mãe, olha, eu não fui, mas esteja atenta, se até amanhã eu não te telefonar, não disser onde é que eu estou, já sabes com quem é que tens de falar, a ver se eu estou preso outra vez. Pronto. Só que nesse dia também aconteceu uma coisa gira, o comandante português, era na TAP. O comandante português, eu estava a ler com o meu bilhete na mão, só que naquela altura as pessoas que despacham os bilhetes ficam todas em cima do funcionário e só passa aquele que o funcionário quiser.
E o comandante disse assim, a senhora está aqui a fazer o quê? Eu disse, olha, estou à espera que essa confusão acabe porque eu não me vou meter lá para poder ter o carimbo para entrar na coisa disso. Ele pegou no meu passaporte, no meu bilhete, chegou lá, empurrou as pessoas, pegou no coisa, vai já para a sala de embarque. Então, fui para a sala de embarque e cheguei até Lisboa. Em Lisboa, os da UNITA que sabiam que eu estava a passar, o que estava a passar, como bombista, não sei o quê, já tinham preparado condições para eu pedir o asilo político. E por acaso eu trazia documentos, porque normalmente somos presos, mas quando saímos da cadeia, nós temos um documento que eles, então, com base nesse documento em que eu fui presa várias vezes, não sei o quê, e depois o senhor meu marido que desapareceu também na guerra, sem sabermos o que lhe aconteceu, então deram-me asilo político. O curso de medicina, a entrada em Lisboa não foi barata, não foi fácil. Por quê? Porque antes os funcionários públicos chegavam a Lisboa e eram integrados na função pública em Lisboa. Eu cheguei 8 anos depois e eles consideraram-me já angolana. Já não era portuguesa no estatuto antigo. E como angolana, eu que me virasse. Tive colegas, educadoras sociais, que me ajudaram a encontrar. Na altura, eu já estava no 3º ano de medicina cá em Angola. Porque por causa das perseguições eu tinha decidido, saio da casa para o serviço, do serviço vou à faculdade, da faculdade venho para casa que é para saberem já onde é que eu estou, não estarem a inventar mais coisas. E tinha chegado até a frequência do 3º ano. Então as minhas colegas que sabiam disso conseguiram uma bolsa de estudos e entrei na universidade. Mas eles não me reconheceram a maioria das cadeiras que eu já tinha tirado. Então aquilo era trabalhar estudar como trabalhadora estudante. Comecei por dar aulas de ginástica em colégios de crianças e depois no 3º ano de lá, os alunos já não podiam ser trabalhadores estudantes. Tinham de estar permanentemente ou nas aulas teóricas ou nas aulas práticas nas enfermarias. Deixei de ser trabalhador estudante e a minha vida começou a andar para trás. Por quê? Porque o curso de medicina para mim não era o essencial. O essencial era ajudar os meus filhos na sua caminhada. E nessa altura, se aparecesse um filho e dizia, mãe, estou a namorar para o ano, quero casar, eu parava as aulas, fazia um trabalho, normalmente era tratar de idosos, ou ser cozinheira. Cheguei a ser cozinheira do Cabé. O Cabé é o pai do Paulo, é Paulo Jorge? Paulo Flores, eu fui cozinheira como é que chama? Ele tinha aí onde dançam, como é que chama? Não era discoteca, mas pronto, faz de contas, era cozinha, sim, tinha cozinha, mas depois também dançavam para lá. Eu convivia com pessoas que eram colegas do meu primo, Augusto de Vasconcelos, no Instituto de Investigação Médica de Angola, entre eles o Dr. Champalimau, que já faleceu. Eles, quando iam à minha casa, eu fazia-lhes os quitutos angolanos. E quando eu fiz quitaba, eles ficaram muito felizes. Judite, podias fazer isso e vender. Eu disse, mas eu vou vender aonde? Mas se fizeres, nós vamos te acompanhar, vamos te levar a pessoas que têm restaurantes e que podem tentar comprar. E esse negócio floriu, graças a Deus. Na altura já estava no 4º, 5º ano, mas era repetir, fazia umas cadeiras, fazia outras. Levei 9 anos a acabar o curso de medicina e acabei com 56 anos. Mas acabei. E então, a quitaba que eu batia até às 4 da manhã, depois metia nos frasquinhos, tudo muito bonito, pedia ao filho ou à filha para irem levar nos restaurantes, eu ia às aulas teóricas, às aulas práticas. E pela graça de Deus o curso acabou, ainda consegui trabalhar 12 anos e vivo neste momento com
a reforma desse trabalho que eu fiz. Há uma pessoa que ao longo desse percurso foi o meu carrasco. Essa pessoa ainda vive. Foi ele que me prendeu. Acho que a morte do meu pai está ligada com essa pessoa e mais coisas. E essa pessoa, a família tem dito que ele foi o meu protetor, senão a Judite teria morrido. Quando eu estava já pronta para sair, ele foi ter comigo e disse: olha, o presidente Zé Eduardo dos Santos mandou-me perguntar se tu vais a Lisboa mesmo para voltar ou se vais ficar por lá. Eu disse-lhe: olha, você conhece-me muito bem. Vai ao presidente e dá-lhe a resposta que você quiser. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que há de ter havido gente que tinha a noção exata de que a Judite não volta. Mas nessa altura em que eu estava ligada a trabalhos que estavam a ser... Eu representei Angola no Ano Internacional da Criança, numa comemoração que aconteceu não sei aonde. Eu tenho fotografias, mas agora já não me lembro de nada. Havia responsabilidades que eu tinha e as pessoas que estavam comigo nessa tarefa poderão ter acreditado que a Judite voltaria. Por quê? Porque nem todos sabiam que eu vivia mal, nem todos entendiam as pressões que eu tinha, para além dessa senhora que conduz um jipe dos serviços e que não sei o quê. Eu fui reformado em 2013 e a reforma foi assim, eu ainda queria trabalhar, porque 10 anos de medicina é quando nós somos verdadeiramente médicos, é quando nós percebemos a profissão. E mais, como eu era médica de família, tinha 3 aldeias, os meus doentes eram doentes de 3 aldeias, e eram aquelas aldeias de agricultores que forneciam hortaliça para os supermercados. Eu vivia muito bem, porque eram muito meus amigos, ofereciam-me coisas para além do vencimento, que também não era grande coisa. E então, depois da reforma, eu criei uma empresa de prestação de serviços médicos ao domicílio. Por quê? Porque os meus doentes, quando precisam de ir ao hospital, chamam-me e eu vou à casa e faço a consulta. Só que aconteceu em Londres, onde a minha filha mais velha vivia, a filha dela teve bebê. Em Londres, eles preocupam-se muito com idosos, com crianças e com os handicapés, os aleijados e incapazes. E a minha filha trabalhava, a mãe também estava doente naquela altura e precisou de ser internada. A criança a ser entregue a cuidadoras, as cuidadoras cuidam muito mal enquanto a mãe não vem, e quando a mãe chega, ai, que coitadinha, não sei o quê. E então, perante isso, e mais, é muito caro o trabalho de cuidadoras de crianças. Mas, se nós não provássemos que a criança estava a ser bem tratada, corríamos o risco, naquela altura, Londres recolhia a criança e ia entregar a uma família, como é que chama? Família de não sei o quê. Então, por causa disso, eu decidi, pronto, vou anular a minha empresa e vou tomar conta da bisneta, que agora tem 10 anos. E é o meu mascote. Nós somos uma família muito agredida pela guerra. Conforme contei-vos, temos pessoas importantes no MPLA, pessoas importantes na FENELA, não sei se temos pessoas importantes na UNITA. E neste momento, essa filosofia de reconciliação nacional, eu achei que tem de partir também das famílias. E eu sou a pessoa mais velha
de todos os descendentes do meu avô Guilherme e da minha avó Evádia. Meu avô Guilherme e minha avó Evádia tiveram 8 filhos. Estes filhos têm uma porrada de netos desses avós. E a minha mãe é filha desse casal. E talvez conheçam o general Ambo, por exemplo. É filho do irmão que segue a minha mãe. O que é que se passou? Passou-se que muitos dos nossos filhos e netos cresceram nas matas de Savimbi, os outros cresceram nas cidades enviados pelo Savimbi nos estrangeiros, outros andaram em Cuba enviados pelo MPLA e agora regressaram, percebem? E nós não nos conhecíamos. Em 2018 eu organizei um centenário do meu pai, em que mandei vir de todos os sítios os netos do meu pai e bisnetos, filhos, netos e bisnetos, para fazermos o centenário do nascimento do meu pai. E a experiência foi excepcional. Por quê? Porque primos que não se conheciam começaram a se corresponder, começaram a chamar uns aos outros, a pedir conselhos, a ajudarem, não sei o quê. E isso fez-me voltar e pegar nos meus primos, que são os netos dos meus avós, e congregar os filhos e os netos deles para eu lhes dizer quem somos nós. Por quê? Porque, por exemplo, nossa família, o meu avô é Guilherme Chindondo. Nós tivemos Chindondos que tiveram uma missão muito importante nessa guerra, quer seja antes da Revolução, quer seja ao longo da Revolução, quer seja agora. E esse nome, porque era ligado à UNITA, e depois ficou ligado como chama, os que não são do governo são da oposição, havia essa coisa de que o primo, não vou falar com ele, na casa do tio não vou porque esse é da oposição, este não, percebem? E por acaso o sistema que eu tenho usado é não falo, eu fui ao Lubango, fui a Namibe, depois passei pelo Lubito, estive cá em Luanda, fui ao Ambo com esse objetivo, juntar aqueles que não me conhecem e aqueles que me conhecem e os que me conhecem mal para conversarmos. Mas o tipo de conversa que eu faço é esse. Uma roda, estou aqui, façam perguntas que vocês querem. E é nessa experiência que eu tive a oportunidade de explicar o porquê. Por que vocês andaram a lutar com os portugueses? E aí nós falamos da nossa experiência. Por que vocês diziam, ou o Savimbi dizia, ou a UNITA dizia que não gosta dos mulatos? E eu aí explico. É esta pergunta. Para mim, esta pergunta é importante por quê? Porque eu me sinto incomodada com isso que existe. Há pessoas da minha família que dizem que não gostam de mulatos. Mas o meu pai é neto de um mulato. A minha avó, Shimuma, de quem eu herdei, era filha de um mulato com um preto. E essa coisa de mulatos e brancos e pretos, não sei o quê, quando eu cresci isso não existia. Então eu explico, e não só, eu tenho 6 netos, só uma é que é filha de preto com preto. O resto são todos filhos de branco com preto, que são os colegas e amigos do meu filho e da minha filha, que depois casaram. Meu filho casou com uma do Algarve, uma algarvia. A minha filha casou com um português, de Cascais. E a minha família está assim constituída. E eu disse, quando minha filha casou com o primeiro branco, eu disse, você não pensa que é o primeiro branco da minha família.
E isso tem de ser conversado abertamente com todas as pessoas. Eu disse, meus netos, vocês não permitam que quando chegarem em Angola, alguém vos diga, ainda por cima um mulato que estudou em Luanda, em Lisboa, tem a mania do que... Não. Tu tens a mania que tu tens, assim como os outros têm a mania do que têm. Essa é uma das experiências que nós temos de explicar, porque isso é real, isso é real. Eu tenho uma amiga minha branca com quem andamos no liceu, eu vou à casa dela e ela diz, Judite, dorme. Eu não durmo porque não trouxe roupa para dormir. Tens aqui, usas a minha roupa e vamos, e durmo. E o que eu quero dizer a esta geração é que não aceitem que digam que quem estudou em Londres ou quem estudou nos Estados Unidos ou quem não sei, tem isso, não sei. Não. Conviva com a pessoa primeiro. Saiba quem é, porque para mim há duas raças. A raça dos bons e a raça dos maus. Não há mais raça. E é necessário isto. Por que que vocês, afinal, mataram uns aos outros e não sei o quê? Leia a história, até a própria Bíblia. A própria Bíblia relata a caminhada de um povo e ao longo desse caminho, esse povo matou uns aos outros, esse povo trapassou, esse povo sofreu, esse povo depois arrependeu-se, depois fizeram as pazes. Essa que é a história. Não aceitem que coloquem na vossa cabeça isto ou isto sem tu provares, sem tu experimentares. Esta é uma das coisas que eu gostaria de dizer a esta geração. Outra, leiam. Esta geração não lê. E os que leem, temos de saber o que é que leem. E a Marinela tem razão. A história da Angola tem de ser escrita por nós. Então, se não leem só, ouçam os vossos velhos. Gravem o que eles dizem, porque amanhã já não estou cá. Eu aprendi ao ir a Malange pela primeira vez. Fomos agora há 2 semanas com a minha amiga que me hospeda. Aprendi que Angola é muito linda e eu não conheço Angola. Um dos conselhos que eu vos dou é esse. Deixem lá de critérios de se vou comer o que, se não vou comer. Conheçam Angola. E conhecer Angola não é só ir até o hotel. É ir aos mercados, é falar com as pessoas, é perder tempo e aprende-se demais. Aprende-se demais. Outra, ir ao estrangeiro não é coisa do outro mundo. Não é só preciso ir lá porque tens muito dinheiro ou tens lá primo. É uma experiência diferente também, porque quando eu cheguei a Luanda, quando cheguei a Lisboa, eu digo-vos a verdade, eu não pensava que o branco precisa de enxada para viver. E quando cheguei nas aldeias, é que eu constatei que afinal aquilo que nós tínhamos, nós temos um hino em Umbundo que diz que o vindere cola que Yambolhava covava. Significa que os brancos são santos porque eles são enterrados na água. E lá nos confins na terra do meu pai, ainda há quem acredite neste momento que branco é algo de especial. Vá lá na aldeia de não sei o quê e vai ver que pôs mesmo o lenço também, Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho, atenção aos idosos. Eu perguntei a uma prima minha, prima, qual é a situação das velhas lá em Angola? Eu disse, velhas lá em Angola? Velhas lá em Angola é trapo, porque os velhos arranjam uma catorzinha e a vida deles corre bem. A velha, se não tem mesmo filho ou neto que se preocupe com ele. Acabou. Atenção aos idosos, por favor. Por quê? Porque é um dicionário que estamos a desprezar.
Atenção aos idosos, mas essa atenção aos idosos é mesmo aqueles que vão subindo, ultimamente já é gíria, jovens irem para ministro, para não sei o quê. Lembrem-se dos jovens, dos idosos, lembrem-se dos idosos. O outro conselho que eu tenho, eu não sei se nas outras famílias acontece, mas isso tem carris o termo não me vem, mas é de princípios e valores. Nos dias de hoje, pelo menos na minha família, os casamentos não são para manter. E o que se está a estragar? É filhos sem pai. Filhos sem pai significa que ou o pai é um padrasto, que até lhe faz mal à mãe dele, faz mal a ele próprio. Ou o pai é um lesma, desculpem o termo, está em casa, mas não está a ser útil como pai homem, como pai, como o educador, como protetor, como guardador. Atenção, temos de voltar para trás. O casamento, eu não estou a dizer casamento na igreja, a ligação com a mãe de alguém não pode ser uma coisa à toa, por causa das crianças que vão crescer com muito trauma e que amanhã vão ser o meu presidente. Atenção a essa questão. Eu tinha outra questão, mas esta questão não é convosco, é isso. Quem ensina crianças pequeninas não pode ser um Zé qualquer que fez a 4ª classe. Por amor de Deus. Quem ensina as crianças pequenininhas tem de aprender o que ensinar e como ensinar. E não estou a falar aqui onde é fácil. Estou a falar lá na Jamba Kassandi, onde o meu pai nasceu, e que as crianças, aquelas de 5 anos com seu irmão nas costas, servem-se de um Zé qualquer que está lá e que vai buscá-los e senta com eles e diz que esse é que é o professor. Isso vai estragar o nosso país. Tenho dito.